Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo. Eu sou um dos médicos da equipe daqui do PET Sem Mistério, né? Esse mês de novembro a gente está falando sobre o câncer de próstata. A Cris já deu umas duas aulas aí sobre e a ideia a gente vai continuar, tá? Quem não é a primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Quem não está inscrito, por favor, se inscreve, curte o vídeo se curtir, compartilha. A ideia é de gerar conhecimentos de exames de PET-CT com qualidade aí para todos, né? Esses aqui são os meus contatos, né? E os temas das duas próximas aulas, as duas próximas aulas são minhas. A gente vai falar sobre os pitfalls do PSMA PET-CT, tá bom? E aí, a Cris já falou, e vale a pena reforçar com vocês, que o PSMA, na verdade, ele é um antígeno de membrana, tá? Específico da próstata, é uma proteína transmembrânica, né? Que ela atua como uma glutamato carboxipeptidase. Isso aqui é uma renderização de superfície, né? Em 3D, e aqui mostrando, né? Justamente esse componente transmembrânico aí. E uma das coisas, vocês vão entender o motivo de eu estar voltando um pouco nisso, porque é importante entender o que é o PSMA para que a gente possa falar de pitfalls, distribuição fisiológica e variações. E aí, a partir do momento que esse centro ativo do PSMA foi identificado, né, a gente foi permitido o desenvolvimento de anticorpos para esse antígeno, né, e esses anticorpos aí sim foram marcados com flúor, com galho, né, e a partir dessa reação eles são internalizados nesses pequenos sítios de metástase e tendo uma relação alvo-fundo com uma eliminação boa e por isso se tornando um bom traçador aí no câncer de próstata, né? Mas uma das coisas importantes é lembrar que o PET-PSMA, além da distribuição da próstata, ele tem uma distribuição de tecidos normais que podem utilizar esse marcador de PSMA relacionado à imunossupressão desse PSMA em algumas células. Ele vai aparecer também em outros cânceres, além dessas outras células benignas, mas ele está relacionado principalmente com a parte de neovasculatura. Então, apesar da gente utilizar como antígeno específico de próstata, ele não é específico para o câncer de próstata e sequer é uma molécula específica para câncer. Mas ele vai ter uma preferência pelo câncer de próstata e ele vai ser essencial para a gente poder e entender a distribuição fisiológica dele, os sítios de localização mais habituais, vão permitir que a gente consiga avaliar o exame e tirar. Do mesmo jeito que o FDG não é exclusivamente tumoral, a gente entendendo a distribuição fisiológica e a utilização da tomografia junto é essencial. E aí, pessoal, quem tiver interesse, dá um pause no vídeo, nesse slide, tá? Esses são os principais artigos que eu utilizei. Acho interessante baixar alguns deles, escolher talvez o que te agrade mais, o que te resuma mais, porque atualmente esses conhecimentos eles estão compilados em artigos de revisão ou em esses pictorial review, né? O pictorial essay, mostrando justamente esses casos, permitindo que vocês consigam ter grande parte das informações e das imagens que eu vou utilizar nessa aula, tá bom? E aqui, como disse, né, vocês vão achar milhares de artigos e esses são os que eu preferencialmente gosto mais, então são os que eu uso ali, tá bom? Deixa eu mudar essa telinha aqui um pouquinho. E aí a gente tem uma distribuição fisiológica do traçador, essa é uma imagem de um desses artigos, do qual eu gosto muito, que ele mostra, né, o SUV de baixo a um valor de intensidade alta, na distribuição dos órgãos, né, no qual a gente vai ver uma distribuição leve na cabeça pancreática, no anel de Waldeyer, na faceta de Rosenmiller, né, mas a gente já tem uma captação moderada, intestino delgado, proximal, fígado, baço, e alta nas vias de excreção, né, nos rins, nas glândulas, né, aí vai ter ainda nas glândulas salivares, nas cordas vocais, né, na glândula lacrimal. E importante que a gente está falando aqui, principalmente do galho PSMA. O flúor PSMA ele vai ter uma captação fisiológica bem semelhante à do PSMA, com uma via de excreção diferente, e isso vai ser inclusive um dos fatores de uma discussão
que existe de ser um traçador melhor do que o galho PSMA, uma vez que ele não vai sofrer excreção, né, pela pélvora até o bexiga, como o galho PSMA vai acontecer, e a gente vê a urina aqui, né, o fígado e o rim. E lembrar também que o PSMA pode ter uma expressão mínima ainda em cérebro, coração, testículo, glândulas, glândulas endometriais. Então, assim, são locais onde eles vão ter praticamente mínima captação. Então, uma captação muito focal nesses locais podem significar alguma doença ou a gente ter que prestar atenção, mas talvez na história clínica desse paciente. Nas glândulas submandibulares, tá? Normalmente a gente tem uma concentração muito intensa, tá? Contudo, elas podem ser eventualmente assimétricas, no caso de uma ausência, uma agenesia. Então, a utilização da tomografia no momento da avaliação das glândulas submandibulares, elas vão ser essenciais para poder detectar a estrutura se aquilo é a glândula salivar. Uma coisa importante é que as glândulas parótidas, né, são vistas em 20% da população, né, e normalmente ela está localizada no músculo masseter, anterior à glândula parótida principal, né, e isso aqui é um caso, tá vendo? Tem um MIP aqui, um pedaço do MIP. Então, não achar que isso é doença, e normalmente pode ser só essa glândula parótida acessória, que às vezes não fica tão bem caracterizada. Aqui são outras imagens para falar justamente da simetria, tá vendo? Do submandibular, mas tá vendo que não existe ela é ligeiramente assimétrica, apesar de parecer simetria por ter dois lados, né? Aqui, ó, eu tenho uma ausência cirúrgica ou uma genesia, né? No caso aqui foi uma genesia ou uma atrofia, o paciente não tinha retirado, então eu não visualizo a contralateral. E aqui outro caso de uma glândula acessória dentro do músculo masseter. Outro ponto importante é que, ocasionalmente, a gente pode ter um grau variável de captação na vesícula biliar, tá? Habitualmente ele não vai aparecer, mas uma captação leve e difusa não é um sinal de doença, tá? Tem ainda faltando, tem trabalhos discutindo sobre o motivo disso, mas isso ainda precisa de uma confirmação mais bem definida, mas é possível encontrar esse tipo de captação como uma captação variável e considerada dentro do fisiológico. E aí, uma grande parte agora da aula vai ser falando desses gânglios da cadeia simpática, que elas captam o PSMA, incluindo os gânglios celíacos estrelados. Por que é importante a gente pensar nisso? Por causa da distribuição, da ascendência da doença, né? Então, de acometimento linfonodal. E os gânglios simpáticos vão localizar mais ou menos na topografia de alguns possíveis linfonodos. Esse é um caso no qual a gente viu uma captação discreta, né, no gânglio celíaco esquerdo do paciente, e aí uma das formas de caracterizar que ele é uma estrutura ovoide, alongada, na tomografia ele vai ter uma atenuação um pouco mais parecida com de uma suprarrenal, né? Esses gânglios celíacos, eles podem ser identificados na tomografia em cerca de 96% dos pacientes do sexo masculino. Mais frequentemente, ele vai estar à esquerda, tá? Normalmente são lineares, multilobuladas, ou naquele formato discoide, como daquele outro caso. Nesse caso aqui, ele tem uma discreta lobulação. A atenuação, como eu disse, é semelhante da suprarrenal, né, adjacente a ele, e também lembrar que tem outros nesse trajeto todo, e o gânglio estrelado, ele fica anterior ao processo transverso C7. E aqui, ó, mais um casinho, tá vendo? Então, por isso que a gente fala. Então, não é impossível uma localização de um linfonodo, mas o formato não é totalmente característico, entendeu? E muito importante, às vezes, né, até na distinção, na probabilidade da doença desse paciente de uma captação muito fora. Quando você vê uma captação na topografia simpática de um paciente que o risco dele não é tão alto assim, mas é importante tentar sempre caracterizar se o aspecto é de linfonodo ou de um gânglio simpático. Esse é outro, tá? Ó, gânglio simpático, tá bom? Só que esse aqui vai ser no tronco, à esquerda, né? Bem alto mesmo. Então é importante lembrar de possíveis distribuições fisiológicas para esses pacientes.
Pessoal, eu acabei dividindo essa aula em duas. Na próxima, eu vou falar das captações fisiológicas, patológicas benignas e malignas. Eu acabei dividindo para não ficar muito extenso, tá bom? Então, se você tiver interesse, gostaram, a gente continua na próxima semana com os pitfalls do PET PSMA.